Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. 7ª sessão. Título: Os Dias e Noites de Brahma. Tais são os nomes que se dão aos períodos do Manvantara, Manvantara ou entre Manus, e do Pralaya ou dissolução. O primeiro corresponde aos períodos ativos do universo, o outro aos tempos de repouso relativo e repouso completo que devem ocorrer ao terminar um dia, ou uma idade, ou vida de Brahma. Esses períodos, que se sucedem com regularidade uns aos outros, são também chamados pequenos kalpas e grandes kalpas, o kalpa menor e o mahakalpa, se bem que o mahakalpa não seja propriamente um dia, mas toda uma vida, ou idade de Brahma. Pois, como se está dito no Brahma Vaivarta, os cronólogos contam um kalpa pela vida de Brahma. Os kalpas menores, como Samvarta, e os demais são numerosos. Em verdade, o seu número é infinito, porquanto nunca tiveram princípio, ou, por outras palavras, nunca houve um primeiro kalpa e nunca haverá um último na eternidade. Um praja, ou a metade da existência de Brahma, na acepção ordinária desta medida de tempo, já ecoou no Mahakalpa atual. O Kalpa anterior foi o Padma, ou o do Lótus de Ouro. O presente é Varaha, a encarnação, ou Avatar de Javali. Observação número 1. Há uma informação bem curiosa nas traduções esotéricas budistas. A biografia alegórica exotérica de Gautama Buda nos mostra ver o grande sábio morrido de uma indigestão de porco e arroz. Desfecho prosaico, em verdade, e muito pouco solene. Explica-se a lenda como uma referência alegórica ao seu nascimento ocorrido no Kalpa de Javali, ou Varaha, quando Vishnu tomou a forma deste animal para tirar a terra das águas do espaço. Ora, como os Brahmanes descendem diretamente de Brahma e estão, por assim dizer, com ele identificados, e como são, ao mesmo tempo, inimigos mortais de Buda e do budismo, temos aí o verdadeiro sentido desta curiosa combinação alegórica. O brahmanismo do Kalpa do Javali, ou Varaha, destruiu a religião de Buda na Índia, expulsando-a do país. Assim se explica porque Buda, identificado que é com a sua filosofia, passa por ter morrido depois de comer carne de porco selvagem. A ideia de que aquele que instituiu o vegetarianismo e o mais rigoroso respeito à vida animal, ao ponto de se recusar a comer ovos por serem veículos de vida latente, é em si mesma contraditória e sumamente absurda, e tem confundido mais de um orientalista. Mas a explicação que agora mencionamos levanta o véu da alegoria e tudo se esclarece. Contudo, o Varaha não é simplesmente o javali, mas de início, segundo parece, deve ter significado algum animal lacustre antediluviano,
que se comprazia em brincar dentro da água. Vishnu Purana. Há uma coisa que se deve levar especialmente em conta no estudo da religião hindu nos Puranas. Convém nunca interpretar literalmente, nem em um só sentido, as sentenças que ali se encontram, e sobretudo as que se referem aos Manvantaras ou Kalpas, devem ser entendidas em suas diferentes significações. Esses termos servem ao mesmo tempo para designar tanto os grandes como os pequenos períodos, os Mahakalpas, como os ciclos menores. O Matsya, ou avatar do peixe, ocorreu antes do Varaha, ou avatar do javali. As alegorias devem, portanto, aplicar-se tanto ao Padmavantara como ao presente Mavantara, e também aos ciclos menores que se seguiram ao reaparecimento de nossa cadeia de mundos com a Terra. E como o Matsya, avatar de Vishnu, e o dilúvio de Vaisvavata estão certamente relacionados com um acontecimento que se deu em nossa Terra durante a presente Ronta, é evidente que, podendo, embora referir-se a sucessos pré-cósmicos no sentido de nosso cosmo ou sistema solar, tudo se relaciona, em nosso caso, com um período geológico remoto. A própria filosofia esotérica não pode ter a pretensão de conhecer, salvo por deduções analógicas, o que se passou antes do reaparecimento do nosso sistema solar e antes do último Mahapralaya. Mas ela ensina claramente que após a primeira perturbação geológica do eixo da Terra, perturbação que terminou pela submersão no fundo do oceano de todo o segundo continente, com suas raças primitivas, tendo sido a Atlântida o quarto dos sucessivos continentes ou terras. Outra perturbação ocorreu com a volta do eixo ao seu anterior grau de inclinação, de modo tão rápido quanto o da primeira modificação. E então foi efetivamente a Terra de novo tirada das águas, embaixo como em cima, e vice-versa. Naqueles tempos existiam deuses sobre a terra, deuses e não homens, como os de hoje diz a tradição. Conforme se mostrará no volume 3, o cômputo dos períodos no hinduísmo exotérico se refere tanto aos grandes acontecimentos cósmicos como aos pequenos sucessos do cataclismo terrestres, e é fácil provar que o mesmo se dá com relação aos nomes. Por exemplo, o nome Yudhishthira, o primeiro rei dos Sakas, ou Sakas, que abre a era de Kali Yuga, cuja duração deve ser de 332.000 anos, rei, de fato, viveu 3.102 anos antes de Cristo. Aplica-se também ao grande dilúvio, quando da primeira submersão da Atlântida. E é o Yudhishthira. Observação número 2. Segundo o coronel Wilford, a conclusão da Grande Guerra se deu no ano de 1370 a.C., registrado em Pesquisas Asiáticas, capítulo 9, páginas 88 e 89, e segundo Bentley, em 575 a.C. Ainda podemos esperar ver, antes do fim deste século, a epopeia do Mahabharata,
ser proclamada idêntica às guerras do grande Napoleão. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. É o Yudhishthira, nascido na montanha dos 100 picos, na extremidade do mundo, além da qual ninguém pode ir, e imediatamente após o dilúvio. Observação número 3. Registrado em Sociedade Asiática Real, capítulo 9, páginas 364. Continuação da narrativa. Não conhecemos nenhum dilúvio, 3.102 anos antes de Cristo, nem mesmo o de Noé, que, de acordo com a cronologia judeu-cristã, ocorreu 2.349 anos antes de Cristo. O fato relaciona-se com uma divisão esotérica do tempo e com um mistério que será explicado em outra parte, podendo, portanto, ser deixado de lado por enquanto. Bastará dizer sobre este ponto que todos os esforços de imaginação dos Wilfords, dos Bentleys e de outros Édipos da cronologia indiana esotérica se têm lamentável malogrado. Os nossos reminentes sábios orientalistas não conseguiram ainda esclarecer a questão dos cômputos, seja o dos Manvantaras, seja os das 4 idades. Resolveram então cortar o nó górdio, proclamando que tudo não passa de uma invenção do cérebro bramântico. Amém, e que descansem em paz os grandes sábios. Essa invenção será explanada no final dos comentários à Estância 2 da Antropogênese, no volume 3, com um acréscimo de algumas informações esotéricas. Vejamos, no entanto, quais eram as 3 espécies de pralaya e qual a crença popular a esse respeito. Nesse ponto, ela se acha de acordo com o esoterismo. Acerca do pralaya, que é precedido por 14 Manvantaras, precedidos por outros tantos Manus, e que termina com a dissolução incidental ou Brahma, diz o Vishnu Purana em parafrases condensadas. Segue agora um trecho. A fim de 1000 períodos de 4 idade, quer perfazem um dia de Brahma, a terra está quase exausta. O eterno Avyaya, Vishnu, assume então o caráter de Rudra, o destruidor Shiva, e volta a reunir todas as criaturas em si mesmo. Entra nos 7 raios do sol e absorve todas as águas do globo. Faz evaporar a umidade, secando assim toda a terra. Os oceanos e os rios, as torrentes e os arroios, todos se evaporam, alimentados, deste modo com abundante umidade. Os 7 raios solares se convertem, por dilatação, em 7 sóis, e finalmente incendeiam o mundo. Hari, o destruidor de todas as coisas, que é a chama do tempo, Kalagni, acaba por consumir a terra. Então, Rudra, convertendo-se em Junardana, exala nuvens e chuva. Fim do trecho. Observação número 4. Veja-se no volume 5º, nas páginas 190 e 193. Continuação da narrativa. Há várias espécies de pralaya, mas nos antigos livros hindus, 3 períodos principais são mencionados especialmente. O primeiro, indicado por Wilson, chama-se Naimitika.
Observação número 5. No Vedanta e no Nyaya, nimitta, de que provém naimitika, é apresentado como a causa eficiente, quando em oposição a upadana, a causa física ou material. No Sankhya, pradana é uma causa inferior a Brahma, ou melhor, Brahma, sendo em si mesmo uma causa, é superior a pradana. Incidental é, portanto, uma tradução errônea, devendo ser substituído, conforme pensam alguns eruditos, por causa ideal. Causa real ainda seria melhor. Fim da observação número 5. Continuação da narrativa. Ocasional ou incidental, e é causado pelos intervalos entre os dias de Brahma, é a destruição das criaturas e de tudo que se tem vida e forma, mas não da substância que permanece em status quo até a nova aurora que sucede àquela noite. O segundo chama-se Prankritika e ocorre no fim da idade ou vida de Brahma, quando tudo o que existe se resolve no elemento primário, para ser de novo modelado no final desta noite mais longa. O terceiro, Atyantika, não diz respeito aos mundos nem ao universo, mas tão somente a certa classe de individualidades. É, pois, o pralaya individual ou nirvana. Uma vez alcançado, já não há existência ulterior possível, deixa de haver renascimento, a não ser após o Mahapralaya. Esta última noite, que tem a duração de 311,040 trilhões de anos, com a possibilidade de ser quase dobrada pelo venturoso Jivan Mukta, que atinge o Nirvana no começo de um Manvantara, é bastante longa para ser considerada como eterna, embora não sem fim. O Bhagavad Purana. Observação número 6. Registrados nos capítulos 12 e 14, páginas 35. O Bhagavad Purana de Purnendu Narayan Shinya Shankra, capítulos 12, capítulos 4, menciona os 4 pralayas assim: Nitya, Nimitika, Prakritika, Atyantika. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. O Bhagavad Purana alude a uma quarta espécie de pralaya, o Nitya, ou dissolução constante, e o explica como a transformação incessante que se opera imperceptivelmente em todas as coisas deste universo, desde o globo até o átomo. É o crescimento e a decadência, a vida e a morte. Quando chega ao Mahapralaya, os habitantes de Svarloka, a esfera superior, perturbados pela conflagração, buscam refúgio com os Pitris, seus progenitores, os Manus, os 7 Rishis, as diferentes ordens de espíritos celestes e os deuses em Maharloka. Quando este último é alcançado, todos os seres que acabamos de enumerar emigram, por sua vez, de Maharloka para Janaloka. Em suas formas sutis, destinadas a tomar novos corpos em estados semelhantes aos anteriores, ao renovar-se o mundo no princípio do Kalpa seguinte. Observação número 7.
registrado em Vayu Purana. Continuação da narrativa. Segue agora um trecho. Nuvens gigantescas e enormes trovoadas povoam todo o espaço. Nabastala. Jorram torrentes de águas de nuvens, apagando aqueles terríveis fogos. E então chove sem cessar durante 100 anos divinos. E é um dilúvio sobre o mundo inteiro, o sistema solar. Caindo em gotas do tamanho de dados, as chuvas invadem a terra, cobrem a região média, Bhuvoloka, e inundam o céu. Então o mundo fica envolto em trevas, e tendo parecido todas as coisas animadas e inanimadas, continuam as nuvens a verter suas águas, e a noite de Brahma reina suprema no cenário de desolação. Fim do trecho. Observação número 8. Registrado por Wilson no Vishnu Purana, capítulo 5, página 194. Continuação da narrativa. É o que na doutrina esotérica se chama um pralaya solar, quando as águas alcançam a região dos 7 rishis e o mundo, nosso sistema solar, se converte num oceano. Elas se detêm. O sopro do Vishnu se transforma em um vento tempestuoso e sopra outros 100 anos divinos, até que todas as nuvens se dispersam. Então, o vento é reabsorvido, e tal é o pralaya incidental. O que é a dissolução elemental Prakriteya? Paranshara a descreve a Maitreya como segue. Segue o trecho. Quando pela dessecação e pelo fogo todos os mundos e patalas, infernos, são destruídos. Observação número 12. Esta perspectiva não seria do agrado da teologia cristã, que prefere um inferno permanente e eterno para os seus partidários. Continuação da narrativa. Tem começo e progresso da dissolução elemental. Então, primeiramente, as águas absorvem a propriedade da terra, que é o rudimento do olfato, e a terra, privada desta propriedade, principia a ser destruída e acaba por se confundir com a água. Quando o universo é assim invadido pelas ondas do elemento aquoso, o elemento do fogo consome o seu sabor rudimentar, e as próprias águas são destruídas. E então se identificam com o fogo, e o universo se enche, portanto, com a chama etérea, que pouco a pouco se estende sobre todo o mundo. Quando o espaço não é mais uma chama, o elemento do vento se apodera da propriedade rudimentar ou forma que a causa da luz, e tendo esta desaparecido, pralina, tudo passa a ser da natureza do ar. Estando destruído o rudimento da forma e privado o fogo, Vibhavasu, de seu rudimento, o ar extingue o fogo e se estende sobre o espaço, que é privado de luz quando o fogo se submerge no ar. Então, o ar, acompanhado do som, que é a fonte do éter, se estende por toda a parte nas 10 regiões, até que o éter se apodere do contato. Sparsha, coesão, tato. Sua propriedade rudimentar, cuja perda traz a destruição do ar e o éter,
Kaha permanece sem modificação, privado de forma, gosto, tato, sparsha e olfato. Existe incorpóreo, murtmat, e vasto, e penetra todo o espaço. O éter, akasha, cuja propriedade característica e rudimentar é o som, o verbo, é só o que existe ocupando todo o vazio do espaço, ou antes, formando todo o conteúdo do espaço. Então, a origem, o número, dos elementos Bhuttadi devora o som, os demiurgos coletivos e as legiões de Dayankorans e todos os elementos existentes. São, por sua vez, submergidos no elemento original. Observação número 13. Pelo termo elementos, deve entender-se não só os elementos visíveis e físicos, mas também aquilo que São Paulo chama elementos, as potências espirituais inteligentes, anjos e demônios em suas formas mavantáricas. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Este elemento primário é a consciência combinada com a propriedade das trevas. Tamassa, ou melhor, trevas espirituais. E é ele próprio absorvido, desintegrado por Mahat, a inteligência universal, cuja propriedade característica é a harmonia, Bodhi. E a Terra e Mahat são os limites interiores e exteriores do universo, de modo que, assim como no princípio, foram contadas as 7 formas da natureza, Prakriti. Desde Mahat, a Terra, assim, a estas 7 voltam a entrar sucessivamente uma na outra. Observação número 14. Quando esta descrição for corretamente entendida pelos orientalistas em seu significado esotérico, então se verá que aquela correlação cósmica dos elementos do mundo pode explicar as das forças físicas melhor do que as correlações atualmente conhecidas. Em todo caso, observarão os teosofistas que Prakriti tem 7 formas ou princípios, contados desde Mahat até a Terra. As águas aqui significam a mãe mística, a matriz da natureza abstrata, onde é concebido o universo manifestado. As 7 zonas se referem às 7 divisões deste universo, ou ao número das forças que lhe dão existência. Tudo é alegórico. Fim da observação número 14. Continuação do trecho. O ovo de Brahma, Sarva Mandala, se dissolve nas águas que o rodeiam, com suas 7 zonas, Dvipas, seus 7 oceanos, suas 7 regiões e suas montanhas. A camada de água é tragada pelo fogo. O cinto de fogo é absorvido do ar. O ar mistura-se com o éter, Akasha. O elemento primário, Bhuttadi, a origem, ou melhor, a causa do elemento primário, devora o éter e é ele mesmo destruído pelo intelecto, Mahat, a grande mente, a mente universal, o qual, justamente com todos esses, é arrebatado pela natureza, Prakriti, e desaparece. Este Prakriti
é essencialmente o mesmo, quer se componha de partes distintas, quer seja compacto, mas o que é separado finalmente se perde ou é absorvido no compacto. O espírito Pams, também, que é uno, puro, eterno, imperecível, que em tudo penetra, é uma parte daquele Espírito Supremo que está em todas as coisas. Esse Espírito Serveshá, que não é o mesmo Espírito encarnado e no qual não há atributos de nome, nem de espécie, nem de nada conforme o estilo. Naman e Jati ou Rupa, portanto, mais corpo que espécie, permanece como a única existência, Sattva. A natureza, Prakriti, é o espírito Purusha. Se resolvem finalmente uma e outro no Espírito Supremo. Fim do trecho. Observação número 15. Registrado no Vishnu Purana, volume 5º, páginas 198 e 200. Os erros de Wilson foram corrigidos e os termos originais postos em parênteses. Continuação da narrativa. É o pralaya final. Observação número 16. Como o que aqui se descreve é o mana, ou grande pralaya, chamado final, tudo é reabsorvido no elemento uno original. Os próprios deuses, Brahma e tudo o mais, desaparecem durante esta longa noite. É o que se diz. Continuação da narrativa. É o pralaya final, a morte do cosmos, após a qual seu espírito repousa no nirvana, ou no seio de aquele para quem não há nem dia nem noite. Todos os outros pralayas são periódicos e sucedem com regularidade os Manvantaras, como a noite sucede o dia para todas as criaturas humanas, animais e plantas. O ciclo de criação das vidas do cosmos se esgota porque a energia do Verbo manifestado tem seu crescimento, seu apogeu e seu declínio. Como todas as coisas temporais, por mais longa que seja a sua duração. A força criadora é eterna como númeno, como manifestação fenomenal. Em seus diversos aspectos tem um princípio e deve, portanto, ter um fim. Durante este intervalo, passa por períodos de atividade e período de repouso, que são os dias e as noites de Brahma. Mas Brahman, o númeno, jamais repousa, pois ele nunca muda, mas sempre é, embora não se possa dizer que esteja em alguma parte. Os cabalistas judeus sentiram a necessidade desta imutabilidade de uma divindade eterna e infinita, e por isso aplicaram o mesmo pensamento ao Deus antropomórfico. A ideia é poética e bastante apropriada em sua aplicação. No Zohar, lemos o seguinte. Segue o trecho. Quando Moisés jejuava no Monte Sinai, em companhia da divindade, que estava oculta à sua vista por uma nuvem, sentiu um grande temor e repentinamente perguntou: Senhor, onde tu estás? Dorme, Senhor. E o Espírito lhe respondeu: Eu não durmo jamais. Se eu chegasse a adormecer um só instante, antes da minha hora,
toda a criação entraria logo em dissolução. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Antes da minha hora é muito significativo. Indica que o Deus de Moisés é só um substituto temporário, da mesma forma que Brahma masculino é um substituto e um aspecto de aquele que é imutável, que é, portanto, não pode participar dos dias e das noites, nem ocupar-se, seja como for, da reação ou dissolução. Enquanto os ocultistas orientais possuem 7 modos de interpretação, os judeus só têm 4, a saber: a interpretação mística verdadeira, a alegórica, a moral e a literal ou parut. Esta última é a chave das igrejas exotéricas e não merece ser analisada. Há algumas sentenças que, lidas por meio da primeira chave ou chave mística, mostram a identidade de base em que se assentam todas as escrituras sagradas. Constam do excelente livro de Isaac Meyer sobre as obras cabalísticas, que ele parece haver estudado muito bem. Eis verbatim. Segue o trecho. No princípio, os deuses criaram os céus e a terra. O Deus criou. Os 6 sefirote de construção, acima dos quais está Branchensef. Pertencem todos ao abaixo. Observação número 17. Significam os construtores das estâncias. Continuação da narrativa. Ele criou 6, e sobre estes existem todas as coisas. Estes dependem das 7 formas do crânio, inclusive a dignidade de todas as dignidades. E a segunda terra não entra nos cálculos, e é por isso que está dito: e dessa terra, que sofreu a maldição, saiu. Ela, a terra, estava sem forma e vazia, e as trevas reinavam sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim soprava Merkaheftef, isto é, planava, cobria, agitava-se sobre as águas. 13 dependem de 13 formas das mais elevadas dignidade. 6.000 anos referem-se às 6 primeiras palavras. O 7º milhar, ou milênio, sobre ela, a terra maldita, é o que é forte por si mesmo, e foi completamente devastada durante 12 horas, um dia. Na 13ª, ela, a divindade, restabelecerá, e tudo será renovado como antes, e todos aqueles 6 continuarão. Fim do trecho. Observação número 18. Registrado do livro Sefr Dezinouta, capítulo 1, seção 16 e seguintes. Também veja a citação de Kabbalah de Meyer, páginas 232 e 33. Continuação da narrativa. Os Sefirot de construção são os 6 Dayan Kohans, ou Manus, ou Prajapats, sintetizados pelo 7º Branchestef, a primeira emanação ou Logos, e que, portanto, são chamados os construtores do universo inferior ou físico,
todos pertencentes ao abaixo. Estes 6 agentes, simbolizados pelo duplo triângulo entrelaçado. Segue agora a imagem da estrela de Davi, como referência. Continuação da narrativa. Cuja essência pertence ao 7º, são os Upadi, a base ou pedra fundamental sobre a qual está edificado o universo objetivo. Os números de todas as coisas. São, pois, ao mesmo tempo, as forças da natureza, os 7 anjos da presença, o 6º e o 7º princípio do homem, as esferas espiritual psicofísicas da cadeia setenária, as raças raízes, etc., etc. Todos dependem das 7 formas do crânio, inclusive o mais elevado. A segunda terra não entra nos cálculos, porque não é terra alguma, senão o caos ou o abismo do espaço, em que repousava o universo, paradigma ou modelo, na ideação da superalma incubando-o. O termo maldição induz em erro, porque significa simplesmente determinação ou destino, ou aquela fatalidade que levou a Terra ao estado objetivo. Isto se confirma porque se achar a Terra submetida à maldição, descrita como sem forma e vazia, e em cujas profundezas abissais o sopro dos Elohim, ou logos coletivos, produziu, ou por assim dizer, fotografou a primeira ideação divina das coisas que deviam ser. Este processo se repete depois de cada pralaya, antes de iniciar-se um novo Manvantara, ou período de existência senciente individual. 13 dependem de 13 formas. Refere-se ao 13 períodos personificados nos 13 Manus. Com Isbayambuva, o 14º, o número de 13 em vez de 14 é mais um véu. Esse 14 Manus, que reinam durante o período de um Mahayuga, um dia de Brahma. Os 14 do universo objetivo dependem das 14 formas paradigmas ideais. O significado dos 6.000 anos, que pedem das 6 primeiras palavras, há que buscá-lo também na sabedoria hindu. Trata-se dos 6-7, reis de Edom primitivos, que simbolizam os mundos ou esferas de nossa cadeia durante a primeira ronda, assim como os homens primordiais desta ronda. São a primeira raça raiz pré-adamita setenária, ou os que existiram antes da terceira raça separada. Como eram sombras ou espectros sem entendimento, pois ainda não haviam comido o fruto da árvore do conhecimento e não podiam ver Parzufim, ou a face não podia ver a face, quer dizer, os homens primitivos eram inconscientes. E por isso os 7 reis primordiais morreram, isto é, foram destruídos. Observação número 19. Compare-se com o Cifra Detzinouta. Continuação da narrativa. Mas quem são esses reis? São os 7 rishis, certas divindades secundárias, Indra, Shankra, Manu e os reis sem filhos, os quais são criados e parecem durante um período, como nos dizem o Vishnu Purana. Observação número 20.
registrado no volume 1, página 50. Continuação da narrativa. Pois o 7º milhar, que não é o milênio de cristandade exotérica, mas o da antropogênese, representa, segundo o Vishnu Purana, tanto o 7º período da criação, o do homem físico, como o 7º princípio macrocósmico e microcósmico, e também o Pralaya, que sucede o 7º período, a noite de Brahma, que tem a mesma duração do dia. Foi completamente devastada durante 12 horas. É na 13ª, 2 vezes 6, mais a síntese, que tudo será restabelecido, e os 6 continuarão. Assim, observa o autor da Cabala com muita razão. Segue o trecho. Muito antes de sua época, a de Ibn Gebirol, muitos séculos antes da era cristã, havia na Ásia Central uma religião sabedoria, da qual depois substituíram fragmentos entre os sábios do Egito arcaico, entre os antigos chineses e hindus e etc. E a Cabala tem sua origem seguramente em fontes arianas da Ásia Central, Pérsia, Índia e Mesopotâmia, porque de Ur e de Arã vieram Abraão e muitos outros para a Palestina. Fim do trecho. Observação número 21, registrado nas páginas 219 e 221. Continuação da narrativa. Essa era também a firme convicção de C. W. King, autor de Os Gnósticos e seus Restos. Vamadeva Modelayar descreve em termos bem poéticos a aproximação da noite. Embora já o tenhamos citado em Isis sem Véu, vale a pena repetir aqui as suas palavras. Segue o trecho. Ouvem-se ruídos estranhos de todos os lados. São os ruídos precursores da noite de Brahma. O crepúsculo desponta no horizonte, e o sol se oculta detrás do 30º grau de Makara, o 10º signo do zodíaco, e não mais alcançará o signo de Mina, o signo zodiacal de Peixes. Os gurus dos pagodes, encarregados de observar o Rashi Chakram zodíaco, podem agora romper o seu círculo e os seus instrumentos, que daí em diante serão inúteis. A luz empalidece pouco a pouco, o calor diminui. As regiões despovoadas se multiplicam sobre a terra, o ar cada vez mais se rarefaz. As fontes secam, os grandes rios vêm enfraquecer as suas ondas, o oceano mostra o seu fundo arenoso, e as plantas morrem. Os homens e os animais minguam de tamanho diariamente. A vida e o movimento perdem sua força. Os planetas gravitam com dificuldade em suas órbitas. Extinguem-se um após o outro, como uma lâmpada que não a mão do Chokran, servidor, se esqueceu de encher. Surya, o sol, vacila e se apaga a matéria, entra em dissolução, Pralaya, e Brahma é reabsorvido em Dayaus, o Deus não revelado, e quando, estando cumprida a sua tarefa, adormece. Outro dia acaba de escoar-se,
A noite começa e continua até a próxima aurora. E então, os germes de tudo que existe voltam mais uma vez para dentro do ovo áureo do seu pensamento. Como nos diz o divino Manu, durante seu plácido repouso, os seres animados dotados dos princípios da ação cessam as suas funções e todo sentimento, manas, adormece. Quando todos são absorvidos na alma suprema, esta alma de todos os seres dorme em completo repouso, até o novo dia em que retoma sua forma e novamente desperta de sua primitiva escuridão. Fim do trecho. Observação número 22. Veja-se também no livro Os Filhos de Deus e a Índia dos Brahmanes, de Jacques, nas páginas 230 e seguintes. Fim da observação número 22. Continuação da narrativa. Assim como o Satya Yuga é sempre o primeiro na série das 4 idades ou yugas, o Kali Yuga é sempre o último. O Kali reina agora na Índia e parece que coincide com a idade do Ocidente. De qualquer modo, é curioso observar quão profético foi em quase todas as coisas o autor do Vishnu Purana, quando predisse a Maitreya alguns dos pecados e influências sombrias deste Kali Yuga. Depois de dizer que os bárbaros seriam senhores das margens dos hindus de Chandrabhaga e de Kashmir, acrescentou ele. Segue o trecho agora. Haverá monarcas contemporâneos reinando sobre a terra, reis de espírito mau e caráter violento, votados à mentira e à perversidade. Farão matar mulheres, crianças e vacas. Apoderar-se-ão dos bens de seus súditos, ou, segundo outra tradução, cobiçarão as mulheres dos outros. Terão um poder limitado. Suas vidas serão curtas, seus desejos insaciáveis. Gentes de vários países, unindo-se a eles, seguirão o seu exemplo. E sendo poderosos os bárbaros na Índia, sob a proteção dos príncipes e afastadas as tribos puras, perecerá o povo. Ou como diz o comentador, os Mileshishahas estarão no centro e os Ários na ponta. Observação número 23. Se não é profecia, que será então? Continuação da narrativa. A riqueza e a piedade diminuirão dia a dia, até que o mundo se depravará por completo. A classe será conferida unicamente pelos haveres. A riqueza será a única fonte de devoção. A paixão, o único laço de união entre os sexos. A falsidade, o único fator de êxito nos litígios. E as mulheres serão usadas como objeto de satisfação puramente sensual. A aparência externa será o único distintivo das diversas ordens de vida. A falta de honestidade, a nayaya, o meio universal de subsistência, a fraqueza, a causa da dependência, a liberdade valerá como devoção. O homem que for rico será reputado puro. O consentimento mútuo substituirá o casamento.
Os ricos trajes constituirão a dignidade. Reinará o que for mais forte. O povo, não podendo suportar os pesados ônus, bará, o peso dos impostos, buscará refúgio nos vales. Assim, na idade Kali, a decadência prosseguirá sem detenção, até que a raça humana se aproxime de seu aniquilamento. Pralaya. Quando o fim da idade Kali estiver perto, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe por sua própria natureza espiritual. Kalk Avatar, dotado das 8 faculdades sobre-humanas. Ele restabelecerá a justiça sobre a terra, e as mentes dos que viverem até o fim do Kali Yuga serão despertadas e serão tão diafanas como o cristal. Os homens assim transformados serão como sementes de seres humanos e darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da idade Krita, ou idade da pureza. Como está dito, quando o Sol e a Lua e o asterismo lunar Tishya e o planeta Júpiter estiverem na mesma casa, a idade Krita ou Satya reaparecerá. Fim do trecho. Observação número 24. Registrado por Wilson no Vishnu Purana, capítulo 4, página 224 a 229. Continuação da narrativa. 2 pessoas, Devapi, da raça de Koru, e Maru ou Moru, da família Ikasvaku, continuam vivendo durante as 4 idades e residem em Kalapa. Observação número 25. O Matsya Purana menciona Katapa. Continuação da narrativa. Aqui retornarão no começo da idade Krita. Observação número 26. Registrado no Vishnu Purana. Continuação da narrativa. Maru ou Moru. Observação número 27. Max Miller traduz o nome por Maurya, da dinastia Maurya, a qual pertencia Chandragupta. Veja-se no livro A História da Literatura Sânscrita. No Matsya Purana, no capítulo 172, é mencionada uma dinastia de 10 Mauryas ou Mauryas. No mesmo capítulo se diz que os Mauryas um dia reinarão na Índia, depois de restaurar a raça Kshatriya dentro de vários milênios. Mas esse reino será puramente espiritual e não deste mundo. Será o reino do próximo Avatar. O coronel Todd acredita que o nome Maurya ou Maurya é uma corruptela de Mauri, uma tribo Rajput, e o comentador do Mahavanso pensa que alguns príncipes receberam o nome Maurya de sua cidade chamada Mauri, ou, segundo o professor Max Miller, de Maurya Nagara, o que é mais correto de acordo com o Mahavanso original. A enciclopédia sânscrita Vachaspatya esclarece o nosso irmão Devan Bhadradur Raghunath Rao de Madras
situa Katapá ou Kalapá no lado norte dos Himalaias e, portanto, no Tibete. É também o que se vê no Bhagavad Purana Chanda, no capítulo 12. Fim da observação número 27. Continuação da narrativa. Aqui retornarão, no começo da idade Krita, Maru Moru, o filho de Shora, vive ainda pelo poder da devoção, yoga, e será o restaurador da raça Kshatriya, da dinastia solar. Fim do trecho. Observação número 28. Registrado no mesmo livro, volume 3, página 325. O Vayu Purana declara que Moru restabelecerá os Kshatriyas no próximo 19º Yuga. Veja-se também os seguintes artigos: Os 5 anos da Teosofia, página 482, e Os Puranas e as Dinastias de Maurya no Kotomi. Fim da observação número 28. Continuação da narrativa. Certas ou não, a última profecia, as predições sobre Kali Yuga se acham bem descritas e se casam admiravelmente ao que vemos e ouvimos na Europa e em outras terras civilizadas e cristãs em pleno século XIX e na aurora do século XXI de nossa grande era de luz. Fim da 7ª sessão.